Olá pessoal, sejam bem-vindos à web aula número 5 da nossa disciplina virtual Ética, Cidadania e Realidade Brasileira número 2. Pessoal, eu sou o professor Alexandre Barreto e eu irei acompanhar você aqui nesta web aula. Vamos lá? Nesta web aula 5 iremos falar sobre a ética materialista. E o objetivo desta web aula é compreender a ética da moral e da satisfação, a influência da mídia para os modelos de consumo e também entender um pouco como é que ocorre a influência desta interação com a formação dos valores ainda na infância do sujeito. Então, para a gente iniciar, eu trouxe aqui uma frase para a gente fazer uma reflexão sobre essa temática. O indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida, não é verdade? Baseando-se nesta máxima do considerado pai do existencialismo, reflita você. Quanto pesam as influências externas na atitude existencial do indivíduo? Você acha que as ações externas, redes sociais, mídia, outras pessoas conseguem influenciar você no seu padrão de consumo ou não? O teu padrão de consumo, a tua forma de consumir é de acordo com a tua vontade, com o teu desejo. Vamos refletir sobre isso? Para a gente discorrer um pouco mais aqui sobre as diferenças conceituais entre ética e moral, eu trouxe esses dois quadros fazendo essa distinção. Quando a gente estudou na disciplina virtual Ética 1, a gente viu lá naqueles conceitos mais filosóficos, do que é ética e do que é moral. E também o entendimento de cada filósofo que falava sobre cada um desses termos. Aqui a gente vai rever um pouco esses pontos para a gente recordar e poder utilizar nas nossas aulas seguintes. Então, a ética aqui, só relembrando esse conceito, ela lida com o certo, com o errado. Ela também tem o modo social de agir que implica no consenso e na adesão da sociedade. E também, quanto às normas e regras sociais, é guiada pela cultura da sociedade. A ética ela envolve uma ideia de coletivo, porque se constrói a partir do consenso de várias morais. E aí, só para relembrando um pouco mais, a ética ela tem como intuito normas gerais, é um princípio normatizador, e sempre se pensa no coletivo quando a gente fala de ética. Agora, quando a gente vem falar de moral, a gente vai lidar com o certo e errado. O modo pessoal de agir já é pessoal, não é social. Por quê? Porque é adquirida e formada ao longo da vida por experiências. As normas e regras são pessoais, por quê? Porque ela é guiada pela consciência e existe aí o termo individual vinculado à moral, por quê? É o que fundamenta a ética. E a gente vinculando também as características abordadas em Ética 1, a gente viu que a moral ela está vinculada a uma conduta humana, É aquela ação, é a prática feita, Diferente da ética, Por ser universal, Por ser uma teoria, por ser um princípio balizador, da ética. Então, a gente consegue rever e relembrar aí essa diferenciação dos conceitos entre ética e moral. Em sequência, eu trouxe uma frase para a gente fazer uma reflexão, Como é que a gente sabe se a gente tem uma conduta moral, que reflete aí os princípios éticos, Se a gente ler essa frase, fazer uma reflexão, a gente vai perceber mais sobre isso. Agir de tal modo, ou age de tal modo que a máxima da tua ação se possa tomar princípio de uma legislação universal. Se por acaso você analisar a ação de alguém, e você falar assim, aquela pessoa age de tal modo que a máxima da tua ação se possa tomar princípio de uma legislação universal. Quer dizer que a conduta daquela pessoa está sendo tão certa, tão correta, que a gente consegue enxergar os princípios éticos daquela conduta moral.
Então a gente consegue ver que a conduta moral é correta e está vinculada aos princípios éticos. Então é uma boa conduta. A gente adentrando agora, pessoal, a ideia do consumismo, né? A identidade daquela pessoa versus o estímulo à cultura do consumismo, né? É muito importante, porque atualmente a gente está vivendo num momento de alto consumismo, em que a gente adquire produtos e serviços sem necessariamente ter a necessidade de tê-lo, né, de usufruir. Às vezes só porque uma pessoa comprou, adquiriu, ou só porque é uma marca que a gente gosta, a gente acaba consumindo sem realmente ter a necessidade. E aí, vinculado a isso também, existe a ideia de alguns bens hoje estarem sendo construídos de forma de bens não duráveis, e que isso faz com que a gente tem aí muitos resíduos sólidos em que vai estar poluindo a nossa natureza, né? Antigamente, os nossos produtos, eles tinham uma ideia de durabilidade. Então, os melhores produtos eram aqueles que eram mais duráveis, né? Uma geladeira vivia mais de 15, 20 anos. Hoje em dia, em média, 8 a 10 anos a geladeira dura. Existem outros bens que também eram mais duráveis, né? Um celular, antigamente, aqueles celulares grandes, enormes, duravam mais de 5 anos. Hoje em dia o celular ele é feito para durar 1 ano, 2 anos, né? E se você tiver uma conservação melhor desse aparelho, você pode durar um pouquinho mais, mas não muito mais do que isso. A outra ideia que a gente pode trazer aqui, e trazer como uma forma de reflexão também, quanto aos resíduos, né, que são gerados de acordo com o nosso consumo. Já parou para imaginar o quanto de resíduo a gente produz em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano? Né? A gente sabe que alguns resíduos eles duram séculos, né, para se degradar, para se destruir e não está em interferência com a natureza. Um exemplo são os plásticos, né? Os plásticos duram muito tempo. E aí por isso eu trouxe essa imagem aqui dos canudos, né? Os canudos eles eram plásticos até um dia desse, e aí a nossa natureza, né? Os nossos peixes estavam sendo influenciados, né? A tua vida estava sendo influenciada por conta disso. Alguns peixes e animais marinhos estavam engolindo ou então, né, se engasgando com esses canudos. Então, em alguns estados aí foram criadas legislações com o intuito de eliminar, ser proibida a venda de canudos plásticos e agora sim ser consumido e vendido apenas canudos que sejam biodegradáveis, com o intuito de reduzir esse impacto na nossa natureza. Durante o estudo do nosso e-book, né, da nossa aula número 5, da unidade número 2, a gente viu que temos também uma referência quanto a uma obra que foi criada na década de 70, né? Especificamente em 1972 foi publicado esse livro chamado Os Limites do Crescimento. E essa obra ela vem retratar para a gente, né, as consequências que existem ao crescimento da nossa nação, nosso país e também o crescimento mundial. E ele retrata que, né, o crescimento populacional gera consequências, por exemplo, a necessidade de maior produção de alimentos, consequentemente também de maior industrialização. E por isso, né, aumenta-se o nível de poluição também. Contudo, nós temos paralelo a isso, né, um esgotamento dos nossos recursos naturais. Algumas pesquisas retratam que a gente consome, polui e exige tanto da natureza num percentual muito maior a sua regeneração. Então, essa obra ela vem trazer para a gente que no futuro próximo nós teremos um colapso total. Porque a natureza não vai conseguir regenerar de acordo com as nossas necessidades, né? A gente está extraindo muita coisa da nossa natureza, contudo, ela não consegue repor, né, na mesma proporção, trazendo aí um colapso geral.
E aí eu trouxe essa frase, só de impacto, para a gente finalizar essa web aula, que é o quê? A busca incessante do crescimento da sociedade a qualquer custo e a meta de se tornar cada vez maior, mais rica e poderosa, sem levar em conta o custo final desse crescimento, né, gera consequências drásticas. Então, os modelos demonstraram que o crescente consumo geral levaria a humanidade a um limite de crescimento, possivelmente a um limite de crescimento e possivelmente a um colapso geral, né? Então, estamos próximos a esse colapso geral. Se a gente não mudar nossas atitudes, a nossa forma de consumo, a nossa forma de industrialização, né? A gente vai chegar a esse colapso muito rápido. Então, pessoal, essa foi a nossa web aula número 5, falando sobre a ética materialista, e nós discorremos sobre as diferenças conceituais entre ética e moral, o consumismo desenfreado, e também falamos sobre os limites do crescimento. Então, desejo a vocês bons estudos e até a próxima web aula.